Olá pessoal, neste vídeo iremos conhecer um pouco melhor as plantas carnívoras. Então inscreva-se no canal e deixe o seu like para fortalecer o canal. Bora pro conteúdo! Você também acha que as plantas carnívoras são devoradoras de humanos como mostra nos filmes? Sim? Então vem conferir a verdade sobre elas. A priori, você já viu em filmes ou desenhos animados que as plantas carnívoras são aterrorizantes? Se sim, então, provavelmente você imagina que elas jamais poderiam ser criadas em projetos de paisagismo e de decoração. Estamos certos? Se esse é o seu caso, hoje vamos desmistificar esse conceito contra as belas e injustiçadas plantas carnívoras. Até porque, elas não são monstros comedores de gente. Existem plantas famosinhas por aí, que são super venenosas, e mais nocivas que as chamadas carnívoras, como você pode conferir aqui. Na verdade, elas são apenas plantinhas, assim como as demais. Contudo, apresenta algumas peculiaridades. Sua aparência é exótica e charmosa ao mesmo tempo. Aliás, é um bom exemplo disso. Até porque, elas costumam ter cores fortes e chamativas. Ademais, é exatamente por conta de sua aparência que elas chamam tanta atenção, e também despertam o interesse. Além do mais, podemos destacar que elas podem ser usadas em jardins, e também em ambientes internos da casa. Inclusive, nós iremos te ajudar, caso você se interesse mais por essas plantinhas. Portanto, continue vendo essa matéria, pois ela está recheada de informações. O que são as plantas carnívoras? Primeiramente, essas plantas foram descobertas em 1768, pelo botânico inglês John Ellis. Ele ficou maravilhado com a forma como elas conseguem capturar um inseto. Inclusive, é essa a principal característica das plantas carnívoras, são comedoras de insetos, que capturam quando eles posam em suas folhas. Basicamente, as plantas carnívoras, por habitar em solos pobres em nutrientes, desenvolveram habilidades para digerir pequenos animais. Isso porque precisam absorver mais nutrientes. Aliás, essa é uma grande diferença das plantas carnívoras para as outras plantas. Até porque, as demais plantas obtêm a energia necessária para sobreviver através da fotossíntese e da retirada de nutrientes do solo. Outro diferencial dessas plantas é que, ao contrário das plantas comuns, as carnívoras não servem de alimento para outros tipos de animais. Na verdade, elas invertem esse papel. Sobretudo, para ser considerada como uma planta carnívora, ela deve apresentar características como atrair presas, capturá-las e, em seguida, digeri-las. Inclusive, existem controvérsias quanto a isso, pois, se levar em conta essas características, pode ser que exista uma diversidade de plantas carnívoras. Porém, alguns estudiosos não consideram que todas as plantas que fazem um dos processos, e até algumas que passam por todas essas etapas, sejam consideradas carnívoras. Portanto, de modo geral, não existe um consenso sobre as classificações de algumas espécies, carnívoras ou insetívoras. A priori, podemos destacar que a fonte alimentar dessas plantas não se limita apenas à de origem animal. Até porque, assim como qualquer outro integrante verde do mundo vegetal, elas também realizam fotossíntese. Inclusive, elas só ingerem insetos para complementar a alimentação, ou seja, para compensar a carência nutricional do ambiente em que vivem. Por isso, muitos ainda preferem classificá-las como plantas insetívoras, justamente porque suas principais presas são insetos, como moscas, formigas e pequenos besouros. Porém, as plantas maiores conseguem capturar anfíbios, répteis e até pequenos mamíferos. Ou seja, essas fazem jus ao nome, tipos de plantas carnívoras. Sobretudo, como já dizemos, as plantas carnívoras são peculiares e bem diversificadas. Porém, para que você entenda melhor sobre elas, separamos essas diversidades de acordo com algumas classificações e tipos de plantas carnívoras. Assim sendo, a primeira que vamos destacar é quanto às suas folhas. Em seguida, falaremos a respeito da captura de alimentos. Folhas armadilhas. Basicamente, as plantas carnívoras possuem folhas modificadas, que inclusive são chamadas de armadilhas. Assim sendo, essas folhas armadilhas possuem formatos diferentes e também podem agir de formas diferentes. Como por exemplo, armadilhas jaula ou mordedoras, são acionadas quando a presa encosta nelas. Assim sendo, elas fecham e prendendo a presa. Armadilhas de sucção ou sugadoras.
A presa é sugada para uma parte interna da planta quando entra em contato com ela. Armadilhas assídeos, jaros ou urnas, têm formato similar a jarras, e no interior tem um líquido digestivo. Armadilhas colantes ou adesivas, têm glândulas colantes espalhadas pelas folhas, ou então, por toda a planta, que prendem a presa. A priori, as plantas carnívoras, como já destacamos, são vegetais especializados, exóticos e com características anatômicas e fisiológicas particulares. Assim sendo, diferentemente dos outros indivíduos do reino vegetal, elas não procuram por alimentos. Na verdade, elas atraem suas presas da mesma forma que as flores atraem seus polinizadores. Ou seja, as plantas carnívoras atraem através do odor de néctar e das cores chamativas. Inclusive, é justamente por isso elas possuem uma aparência mais exótica e fascinante ao mesmo tempo. Além do mais, podemos destacar que existem algumas espécies que refletem luz ultravioleta e luz polarizada, que só os insetos conseguem ver. Assim sendo, a armadilha delas é, exatamente, o fato de serem atraentes, coloridas e cheirosas flores. E, dentre elas, existem classificações distintas, de acordo com o movimento que fazem para capturar as presas. Curtiu a matéria? Então até o próximo vídeo, pessoal!